E voltando aqui, deixa eu só deixar aqui o negocinho ligado. E voltando aqui, não é? A gente vai recapitular rapidamente tudo que eu falei no outro vídeo para a gente poder entender. Lembrando que eu falei dos bandeirantes, que é as pessoas que entravam Brasil adentro, não é? Para ver se achavam algum minério, alguma pedra preciosa, alguma coisa de valor, não é? Para a coroa aí desvendar, conhecer mais o Brasil. Nas regiões das Minas Gerais se achou ouro. E foi muita gente lá para essa região minerar, ficar rico, ou melhor, pelo menos tentar ficar rico. Só que era muita gente e o ouro estava em abundância, né? E principalmente o ouro de aluvião, que era o ouro lá que é achado nas margens do rio com muita facilidade. Só que o rei de Portugal começou a dar em cima da mineração para arrecadar impostos, né, para sustentar a coroa. O primeiro imposto que eu falei na aula passada, no vídeo passado, foi o quinto, que era quando as pessoas pegavam um pedaço, a quantidade de ouro, eles levavam para a casa de fundição e lá derretia, tirava uma parte, né, pesava o ouro e um quinto desse peso era deixado para a coroa. E lá tinha o selo real e coisa e tal. Só que o ouro começou a sumir e o pessoal começou a não conseguir pagar o quinto, não é, que era esse imposto. E o rei de Portugal instituiu a derrama. E o que era a derrama? Era quando as Minas Gerais, a região de Minas Gerais, não conseguisse uma quantidade de peso de ouro para pagar a coroa, as pessoas, o governo, né, o rei de Portugal, poderia mandar as pessoas tomar as propriedades, não é? Então isso gerou uma insatisfação. Em meio a toda essa confusão, a toda a mineração, a todos os impostos, não é? A gente vai falar sobre o Joaquim José da Silva Xavier, que é o famoso Tiradentes, não é? O Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele é filho de fazendeiro, a família dele tinha dinheiro, né? Só que assim, o pai dele morreu, a mãe dele morreu, e eram 9 filhos e eles perderam tudo, né? O Tiradentes, ele foi criado por um tio que também era dentista e logo cedo ele aprendeu a profissão de Tiradentes, por isso tinha esse nome. Só que o Tiradentes também, ele foi mascate. Mascate é a pessoa, tipo comerciante, que ia de um lugar a outro vendendo coisas, não é? Ele foi da guarda, não é? Ele foi soldado, ele foi militar, não é? Só que assim, como eu falei, a sociedade ficou muito satisfeita com as atitudes do rei de Portugal. E as pessoas começaram a se organizar para proclamar uma república, a República das Minas Gerais, não é? Que ia ter essa bandeira aqui, ó. Presta atenção no vídeo, na imagem que vai aparecer. Essa bandeira que hoje é a bandeira do estado de Minas Gerais. Na verdade, esse triângulo aí vermelho seria verde na época, mas aí eles, depois que a Conjuração Mineira não teve sucesso, e a gente ficou essa bandeira aí que virou a bandeira de Minas Gerais. Então, essa insatisfação do povo começou a fazer com que pessoas secretamente se reunissem em algumas casas para dar um fim, não é, ao rei de Portugal e instalar uma república. Na verdade, os revoltosos, né, os inconfidentes, eles não queriam que o Brasil todo fosse independente. Eles só queriam saber das Minas Gerais mesmo, não é, que o problema era ali, e eles não estavam preocupados com o Nordeste, com o Sudeste, com outras partes do Brasil. Eles só queriam saber da Revolução Mineira e era só eles que importavam. E a maioria das pessoas que estavam se organizando eram
gente rica, gente da elite, gente que estava preocupada porque aí começavam a perder seus bens, suas propriedades, não é? E um ponto interessante é que, apesar do que as pessoas estavam querendo, eles não estavam preocupados também com a escravidão, com o fim da escravidão, porque muitos deles eram senhores ricos, fazendeiros, donos de escravos, e eles não queriam o fim da escravidão. Eles só queriam que a Minas Gerais ficasse independente e ponto final, não é? Só que o que é que aconteceu? Teve um X9, um traidor, que foi um cara chamado Joaquim Silvério dos Reis, não é? O que é que esse cara fez? Ele era também um cara que tinha propriedade, só que ele tinha ficado endividado. Aí ele chegou para o pessoal do rei, o rei morava em Portugal, mas tinha gente trabalhando para ele aqui no Brasil, e disse: olha, se eu contar um segredo, passar um X9 para vocês perdoam a minha dívida? O cara disse: depende do que é, né? Vamos ver aí o que é que você tem para contar para a gente ver o que é que a gente faz. Aí o cara disse: olha, tem umas pessoas que estão se organizando para dar um pé na bunda aí do rei de Portugal e fazer Minas Gerais ser independente. O cara: é o quê? É nada, é sim. Aí o Joaquim Silvério dos Reis, ele conseguiu se infiltrar, conhecendo gente, não é, dentro das reuniões, e acabou deletando, entregando os Inconfidentes Mineiros, não é? Então, a partir daí, muita gente foi presa, né? Teve 2 que morreram na prisão e só um foi condenado realmente à morte. Tinha padre, tinha poeta, tinha advogado, tinha médico, tinha fazendeiro, tinha minerador, mas todos eles eram gente importantes. E ia ficar ruim para o rei de Portugal condenar essas pessoas à morte, porque a coisa ia melar. Então, o que é que eles fizeram? Eles pegaram algumas pessoas, não é, mandaram para outros cantos, para outras colônias de Portugal fora do Brasil, e tudo bem. Só que no frigir dos ovos só sobrou para quem? Sobrou só para o Joaquim José da Silva Xavier, que foi o Tiradentes, que era o pobre da história. Ele foi quem pagou o pato, não é? Enquanto todo mundo se saiu mais ou menos bem da confusão, ele disse: o pessoal chegou e perguntou: você estava lá na reunião contra o rei de Portugal? Ele disse: eu estava, né? Só que aí ele foi cabra macho, ele disse: eu estava lá. Você queria que a Minas Gerais fosse dependente? Queria. Você acha que o rei está errado? Acho. Pois você vai morrer. E foi o fim do Tiradentes, não é mesmo? Daqui a pouco vai ter mais um vídeo explicando o finalzinho da história, tá ok?